É com muita satisfação que saudamos a volta à atividade do presidente da Xerita Pleitá no Rio, o senhor Alexander Lax, depois de um período de recuperação por um acidente sofrido em um coquetel no consulado do Japão. Lax proferiu uma palestra na escola Amaro Cavalcante, colaborando com o projeto de ensino do Holocausto nas escolas municipais e estaduais, com o apoio da loja Erut, da Bnei Brit. Assista agora uma entrevista com ele sobre os 65 anos do levante do gueto de Varsóvia. Sempre que conversamos com ele aqui no programa, ele nos traz a sua história, a história do mundo, a realidade da história. Estou falando do Sr. Henri Lax, sobrevivente de guerra e presidente da Xerita Pleitá. Sr. Henri Lax, como é a sua abordagem em relação ao Holocausto? Bom, eu não posso dizer que é abordagem, porque eu, quando falo, claro, eu sempre digo o que aconteceu e como aconteceu, para nunca mais acontecer de novo. Mas eu fico indignado, às vezes, com a abordagem dos outros. A abordagem dos outros, quem não esteve no campo, quem não sabe, simplesmente distorce as coisas. E quando se falar sobre a doutrina nazista, está muito certo dizer que saíram contra homossexuais, ou contra ciganos, contra comunistas, e judeus, aí tudo certo. Mas quantos falam na época, na hora de abordar a Shoah, o Holocausto, misturam todos no mesmo saco. Judeus eram especificamente vítimas do Holocausto. Os outros entraram com coadjuvantes. Claro, nós lamentamos a vida é vida. Mas quem estava dentro do campo sabe que os capos, os Stubbendienst, os dignitários, todos lá matavam os judeus. Meu pai foi morto por um comunista. Quando esteve lá fora, ele é comunista. Chegando no campo, era um capo. E não tinha diferença entre cigano, entre comunista, entre social-democrata, entre homossexual, e entre cigano e assim diante. Judeus eram massacrados por eles também dentro dos campos. E quando uma pessoa fala sem conhecimento da causa e simplesmente fala não, homossexuais, judeus e tal, está errado. Eu fico indignado. Quanto não judeu, fala tudo bem, mas judeu não pode misturar essas coisas. O Holocausto era especificamente de judeus. O senhor pode contar algum caso assim, histórico e real, lógico, que o senhor tenha passado no campo de concentração, um detalhe de um fato que marcou muito a sua infância? Bom, tem muitos. Eu vou falar, pouco tempo para cá, eu achei, me mostraram até um retrato tirado no gueto de Lodz. Eu estava com 12 anos, eu tenho o retrato, eu posso te mostrar se puder. E onde estávamos lá numa classe de início, eles os alemães deixaram fazer escola. Pouco tempo, 6 meses. E eu estava lá, ia mais para ganhar mais uma sopa de que para estudar, mas ia para estudar também, claro. Um dia chegou, e naquela época tinha um alemão, naquela época em 40, que tirava retratos a cores, que era ACFA, da vida do gueto. E eu estou nesse retrato também. Nessa idade, um dia, disseram que amanhã todos têm que vir vestidos e também quem não estivesse naquele dia, para chamá-lo, para procurar, para também aparecer naquele dia junto na escola. Quando cheguei em casa, perguntei para meus pais, olha, amanhã temos que ir lá vestidos, porque mandaram vir todos. Meu pai olhou assim e disse, amanhã você não vai para a escola. Me levou e me escondeu na casa da minha avó, ainda viva na época, me escondeu. Todos foram levados para extermínio. Único daquele grupo de 35 pessoas, 35 garotinhos de até 12 anos, foram todos levados para extermínio. Esse é um. Também eu vi uma criança
ser asfixiada porque chorava. Nós estávamos escondidos, eles se decretaram no gueto de Lodz, decretaram um toque de recolher, e nós entramos no esconderijo, e quem foi pego dentro do esconderijo era sumariamente fuzilado. Mas meu pai fez o esconderijo, e também entrou uma criança, um casal com uma criança de 5 a 6 meses, ou menos do que isso, e a criança começou a chorar. Quando chegaram os alemães, ele começou a chorar. Sabíamos que é nosso fim, vamos ser fuzilados. A mãe, no desespero, pedia para a criança ficar quieta, mas ela não ficava. Puseram em cima medredões e tudo que estava à mão, dedões, cobertores, tudo que estava à mão para abafar o choro da criança. Nós lá dentro, e de fato o choro foi cada vez mais fraco, até parar. E nós lá dentro estávamos sem se mexer. Quem estava de pé não levantava, quem estava sentado não levantava. É uma angústia que cada segundo parecia 10 anos. Até depois houve mais um tiro e as pessoas foram embora, a criança. Começamos a tirar tudo da criança, a criança estava morta. Isto foi assistido por outra criança de 13 anos. Ele tinha 13 anos quando via uma criança judia ser asfixiada porque chorava. Nós temos direito à vida, todos têm direito à vida. Esta criança não tinha, porque era criança judia e chorava. Isso me marcou para o resto da minha, não vou dizer enquanto estiver vivo, mas enquanto tiver faculdade de pensar, eu não vou esquecer essa criança. Hoje todas as crianças representam para mim 1,5 milhão de crianças que pereceram no Holocausto. Agora, aquele momento da vitória, o momento que acabou a guerra, como é que foi isso? O senhor estava onde? Eu fui libertado quase uma semana antes do fim da guerra. Eu estava sendo levado, depois da morte do meu pai, em Flossenbürg, eu fui levado para sermos afogados no Bodensee, perto da fronteira suíça. No meio do caminho fomos bombardeados, não sei se foram ingleses ou americanos, pensando que é um trem com tropas alemãs, e eu fui libertado nesse trem. Eu fui libertado pelos franceses. Estávamos sendo tratados como nem lixo. Não quisemos saber quem somos, se viermos sim, perguntar se há franceses entre nós. Havia alguns de África do Norte e também alguns franceses, esses foram levados e nós fomos deixados como se fôssemos lixo. Depois vieram avisar que vão se retirar e podemos ir com eles, mas não tem condução. E eu tinha que andar 21 quilômetros para uma cidade chamada Donaueschingen. Eu não podia andar, estava tudo inchado, não podia mexer, fiquei. Fui levado novamente para ser fuzilado, dia seguinte voltaram os alemães, dizendo que fomos roubamos a cidade, e que, na verdade, veio um padre, um pastor e 2 civis pedindo para não sermos fuzilados. Não disseram que não pode matar, o sangue judeu era barato, mas disseram que se eles matassem, se fôssemos mortos, e aliados voltarem, e achando essas pessoas, eles iam responder por que fizeram. Então, isso parece que entrou na cabeça do oficial, fomos levados lá, num lugar contra bombas, houve tiroteio, houve lá uma batalha em cima. Quando saí, a cidade estava com bandeira branca, haviam se rendido. Isto foi a minha libertação. Eu pesava 28 quilos com 17 anos, esqueleto de 28 quilos, quase que não enxergava, meus dentes eram soltos, sem pais, sem parentes, sem amigos, sem pátria, sem dinheiro, sem roupa, sem absolutamente nada. E pior, sem perspectiva para a sobrevivência, para o futuro. Mas o povo judeu, e eu como judeu, sou perseverante, eu disse, eu vou viver. E sobrevivi. Bom, para terminar, eu queria deixar, já falou tudo, né? Nos explicou essa época tão triste e sinistra da nossa história. Deixar essa mensagem para os nossos telespectadores, porque o senhor é a pessoa certa para falar isso. Eu deixo o microfone à sua disposição e termino com a sua imagem. Eu estou emocionado também. Muito obrigado. Eu deixo a mensagem principalmente para os jovens, para não deixarem
esquecer o que aconteceu. Eu não digo, coitadinho de mim, eu sofri tanto, sou tão infeliz. Não, senhor. O intuito, quando faço palestras, escrevi um livro, O Sobrevivente, o intuito é sempre e sempre para alertar que isto nunca mais pode acontecer. Eu quero pedir os jovens para sempre abraçarem seus pais, beijarem-nos e dizer que são os melhores pais do mundo. Algo que eu nunca fiz e nunca vou poder fazer, mas vocês podem. Para os jovens, e todos nós, não é só jovens, todos, se amarmos, não temos raiva de ninguém, não temos sempre de saber, de procurar o bom entre nós. Se amarmos um ao outro, nós não podemos querer que outro seja como nós queremos que ele fosse. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são. E isso aqui sempre dê apoio à comunidade maior, Israel, e sempre procurar não deixar esquecer o que aconteceu conosco. Não com ódio, não com raiva, mas sempre perseverante.